Eu tenho falado muito, chamado bastante atenção, quando nós ouvimos alguns testemunhos que muitas pessoas têm compartilhado conosco no Ministério Mudança de Vida, em especial ali os testemunhos compartilhados nos destinos curados, você vê a profundidade com que a palavra tem penetrado naqueles corações. E o quanto essas pessoas têm mostrado que estão determinadas a uma mudança, estão determinadas a vencer. Porque você olha ali, eu estava ouvindo um testemunho de um casal, e a mulher, de tantos, né? Cada um é mais impactante que o outro, histórias poderosíssimas. E você vê que as pessoas, elas estão... A palavra penetrou com tanta profundidade que elas põem para fora tudo aquilo que não presta. Elas põem para fora para zerar a vida e recomeçar, sem orgulho, sem vergonha, sem temor. Então eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher que chegou há 2 anos na igreja, e ela diz assim, abertamente, depois de contar a história dela, ela diz, eu não tinha caráter. Eu não tinha caráter, eu era mentirosa, eu traía, eu fazia coisas erradas, ilícitas, eu era uma farsa. E eu fiz uma lista de pessoas que eu tinha que perdoar e pedir perdão. Olha que coisa, perdoar e pedir perdão. Fiz a lista e fui e pedi perdão a todos. Você olha e você diz assim, e aí ela conta, né? Todas as mudanças, como que a vida destravou, a vida mudou, como as coisas passaram a andar, a caminhar a partir dali. Porque realmente as atitudes mostram um novo caráter, um novo espírito, uma nova mentalidade. As atitudes mostram realmente um coração novo. Então, por que o senhor está falando sobre isso? Quando a palavra penetra e não há mudança, é porque ela não penetrou. Quando a palavra não gera nenhuma mudança na vida de uma pessoa, é porque ela não entrou. Ela não entrou, e é aí que está o problema. Porque a Bíblia diz que, Mateus 7:24, que tem 2 tipos de pessoas. A que edificou a casa na areia e a que edificou a casa na rocha. O que é edificar a casa na areia? Qual é o problema de edificar a casa na areia? E espiritualmente falando, essas 2 pessoas, elas ouvem a palavra. As 2 ouvem. Só que tem uma que ouve e coloca em prática. Outra que ouve e não coloca em prática. O que ouve e não coloca em prática, a Bíblia diz que é um insensato, que a casa está na areia. E qual é o problema da casa estar na areia? Esse é um tema que eu vou falar um pouco mais sobre ele no trabalho de casais, terça-feira novamente. Qual é o problema? É que não suporta vento forte.
não suporta a tempestade. Desmorona, vai cair. E tempestade não tem, ela faz parte da vida, né? Ela faz parte. Elas acontecem continuamente. E a casa edificada na rocha é aquele que ouve e coloca em prática. Ele não ignora. Ele não diz, não é bem assim. Ele está ouvindo e colocando em prática. Esse é o diferencial. A tempestade vem para ele também. Porém, não acontece absolutamente nada. Por quê? Porque está na rocha. Está alicerçado. Tem alicerce firme. Então, o que eu volto, por que eu falo, por que o senhor está falando sobre isso? Porque eu estou falando com pessoas que ouvem a palavra, mas ela não entra. Eu estou chamando a atenção, a minha vida não mudou. Por que a sua vida não mudou? Eu vou te dizer, porque você é só ouvinte. A hora que você se tornar ouvinte, praticante, a vida vai mudar. Ah, mas por que continuamente minha casa cai? Porque você é só ouvinte. A hora que você parar de ouvir, começar a praticar e isso for consistente, então a estrutura será sólida. Tempestade não tem poder de derrubar. Bispo, essa é a palavra? Não. Essa é para te chamar a atenção, porque como você está ouvindo, ouvir todo mundo aqui vai ouvir. Uns vão ouvir profundamente, outros vão ouvir superficialmente. Uns estão aqui de propósito, outros estão aqui sem propósito. Só estão. Então você que está sem propósito, esteja aqui de propósito. Porque não é estar aqui que vai trazer todas as mudanças que você quer para a sua vida. É ouvir e colocar em prática. Tem o tema de hoje, chama a resposta de Deus. A resposta de Deus, nós vamos começar por Jeremias, que é a resposta de Deus aos lamúrios e às queixas de Jeremias e a resposta que Deus deu a ele às suas lamentações, às suas queixas. Então, Jeremias 12:5 diz assim, Jeremias, se você se cansa, diga comigo, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Essa é uma resposta de Deus a Jeremias, de uma repreensão, uma advertência sobre o futuro, né? Deixando claro que os seus desafios aumentariam. Agora, se os seus desafios vão aumentar, porque tudo aumenta, diga comigo, tudo aumenta, se buscamos uma vida que progride. Você quer uma vida de progresso? Tudo vai aumentar. Tudo. É mais ou menos assim, né? Só um exemplo, uma ilustração e eu trago para a sua vida. Eu estava dizendo agora há pouco aqui, né? Teve um tempo aqui nesse templo que ele... Está vendo essa coluna onde tem uma câmera aqui? A igreja era daí para trás. Era a partir daí. O altar ficava aí. Então, essas colunas eram paredes. Todas elas eram paredes. Então, um espaço menor. Pequeno. Nós
desejamos aumentar. Estouramos a parede, locamos o prédio do lado. Arrebentamos uma parede, depois arrebentamos outra parede e unificamos. Essa estrutura tinha um custo. Essa estrutura tem outro custo. De manutenção e de operação. Quando a igreja estava na Avenida Celso Garcia, em São Paulo, era um custo. Hoje que ela está na Moca, na Taquari, é um outro custo. Absurdamente maior. Então, geralmente, os nossos sonhos e projetos, eles não cabem no nosso orçamento. Teu sonho não está dentro do teu orçamento. Tem que expandir. Teus projetos não estão dentro do teu orçamento. E aí o que Deus trabalha conosco, né? Diga comigo. Progresso custa. Avançar exige. As nossas conquistas, ela já chega com grandes desafios. Ela chega trazendo grandes desafios. É aquela frase que nós falamos, né? Se você ganha 1.000, ou salário mínimo, quanto está o salário mínimo, gente? 1.100. Quem ganha 1.100 tem problema de 1.100. Quem ganha 5.000 tem problema de 5.000. Quem ganha 50.000 tem problema de 50.000. Quem ganha 100.000 não tem problema. Mentira. 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 Não é verdade. Tem problema de quanto? 100.000. Tem problema de 100.000. Quem ganha 200.000 tem problema de 200.000. Quem ganha 1 milhão tem problema de 1 milhão. Porque tudo aumenta. Tudo muda. Novo grau, novo mal. Tem os benefícios, mas também tem os desafios. Então, o que Deus trabalha conosco? Deus trabalha nos preparando e nos treinando o tempo todo para coisas maiores. Aí ele começa aqui, se você se cansa, Jeremias, se você se cansa com homens que vão a pé, como é que vai? Como você vai poder competir com aqueles que vão a cavalo? Se hoje em terra segura, terra de paz, você não se sente seguro, como é que vai ser lá nas florestas do Jordão? Então você tem que se preparar. Você precisa passar pelos processos. Tem que deixar Deus te treinar. Salmo 44, 6 diz assim: não confio em meu arco. Minha espada, diga comigo, não me concede a vitória. Tem uma mensagem aqui. Não é o seu arco ou a sua espada, seus recursos ou sua capacidade humana que te concede a vitória. Esse é um erro. Esse é um erro, você achar que as suas vitórias, elas dependem dos recursos que você tem, você já começa errado. Tudo errado, porque não é. Mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Quando Gideão estava lá, Israel, 7 anos sendo saqueados pelos midianitas, empobrecendo, todos os anos empobrecendo um pouco mais.
todos os anos, empobrecendo um pouco mais. Aí, Gideão, como toda a nação, se escondendo, por quê? Se escondendo e escondendo sua produção. Porque se a produção aparecesse, os midianitas, eles vinham como enxame e devorava tudo, levava tudo. Aí Gideão está malhando o trigo, ele está malhando o trigo num tanque de prensar uvas. O anjo chega, observa, fala com ele, e ele se lamenta. E ele se lamenta dizendo assim: o que é feito daquele Deus que os nossos pais nos falavam? O que é feito daquele Deus, daquela grandeza toda? Sabe qual foi a resposta de Deus? Levante-se e vai libertar o povo. Você não está contente? Você não está feliz? Então, querido, se levante. Se levante e vai. Ah, mas eu sou da menor família, da família mais pobre, eu sou menor na casa do meu pai. Não interessa, eu vou com você. Eu sou contigo. Só para de dar desculpa e se levanta. Tem uma mensagem para nós aqui, não está? Sim ou não? Ah, eu não estou contente com a minha vida, não estou contente com o resultado, não estou contente. O único que pode mudar isso é você. Você é o único. Eu não estou contente quando levante. Faz o que tem que ser feito. E aí a primeira coisa, né, que Deus estava falando é que ele precisava enfrentar. Mas a gente, quando fala de enfrentamento, tem medo da retaliação. E ela tem. Ela existe. Não adianta. Ela vai acontecer. Mas vai acontecer para resolver. Se não acontecer, não resolve. E aí, o que acontece? Miqueias 2:10 diz o seguinte: levantai-vos e andai, diga comigo, porque não será aqui o vosso descanso. Ó, levanta e anda, não é aqui teu descanso não. Lazer, né, nós podemos ter um momento de descanso, mas jamais se acomodar. Se acomodar na fé. Não é se acomodando que as coisas vão se resolver. É enfrentando. Aí, para sair daquilo, ele teria que enfrentar inimigos fortes, que estavam prevalecendo há 7 anos. O que estava causando aquilo parecia ser os midianitas, mas não era os midianitas. Os midianitas, diga comigo, era o efeito colateral. Não é o que parece ser. Parecia que o grande problema deles era os midianitas. Não era. Os midianitas era só o efeito colateral. A consequência, né, de algo. E o texto diz o seguinte: o problema, diga comigo, era o afastamento de Deus. E a idolatria, a rebelião que entrou dentro deles. Ah, mas eu não estou afastado de Deus. A gente afasta e nem percebe. Só de não priorizá-lo nós já afastamos. Deus não fica em segundo plano. Deus não, o segundo lugar não é para Ele. Ele é o primeiro. Até porque nós dependemos dEle para tudo. Tudo. E aí, antes de enfrentar os midianitas, ele teve que ter uma atitude radical. Tinha lá os altares de Azerá e de Baal que foram levantados e o povo estava adorando aqueles deuses. Então, ele teve que se encher de coragem, porque Deus falou, você vai lá e vai derrubar esses altares e vai levantar um altar para mim.
e vai oferecer o boi de 7 anos para mim. Vai lá e derruba o altar. Quando ele derrubou os altares, a primeira coisa que aconteceu foi a ameaça de morte. De quem? Do seu próprio povo. Do seu próprio povo. Daqueles que deveriam estar apoiando. Se voltaram todos contra ele, ameaçando matá-lo. Os desafios foram enormes. Mas a mesma coisa no tempo de Elias. Por que parou de chover durante 3 anos na terra? Porque o povo levantou os seus altares e se afastou de Deus. Começaram a adorar Baal. Começaram a adorar Zerá. E por se afastar de Deus, o tempo de seca, de fome, de escassez chegou. Então olha aqui para mim, por favor, que eu não quero seguir sem falar isso. O problema não é o que parece ser. O problema é um problema espiritual. Aquilo que a gente olha como problema, os midianitas, a fome, é o efeito colateral. É o efeito colateral do distanciamento. É o efeito colateral da ausência da comunhão. É o efeito colateral da falta da presença de Deus. Por isso que para resolver aquele problema, a primeira coisa que Deus fez, tanto com Elias como com Gideão, derruba esses altares. Derruba tudo, põe tudo no chão. Levanta um altar para mim. Levanta um altar em adoração a mim. E era levantando esse altar que é ali que começaria as coisas acontecerem. As coisas fluírem. Então, até mesmo antes de mandar Gideão ir lutar contra os midianitas, o Senhor falou, derruba o altar e levanta um altar para mim. O que significa esse altar? Você sabe que altar você edifica aqui, ó. É aquilo que toma conta do teu coração. É aquilo que é levantado, que ocupa o lugar de Deus. Que tem mais importância na sua vida do que o próprio Deus. Às vezes a gente diz, não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Que Deus está em primeiro lugar? Fala com Ele quando der. Busca, ignora todas as palavras dEle. Eu ouço como religião. Religião, já falei isso para você, não serve para nada. Religião é um problema sério aí na vida de muita gente. No mundo, na verdade. Então, é comunhão. Eu disse, a palavra, ela sai do altar para o coletivo e ela chega no indivíduo. Você está pensando que a mesma palavra que sai daqui chega para você, para todos vocês igualzinho? Não, é para cada um individual. Ela chega de forma revelada para cada um. Porque o altar de um não é o altar de outro. Entendeu? O altar que alguns levantou, que tomou o coração de uns, não é o que tomou o coração de outros. Mas a essência é a mesma. A essência da palavra é a mesma. Então, 1 Samuel 7, o Senhor diz assim, através do profeta Samuel. Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor, diga comigo, consagrem-se ao Senhor. Você prestou atenção? Ó, livrem-se das imagens dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor, diga comigo, e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balaíns e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto ao Senhor.
E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Você vê, eles reconheceram, confessaram: nós temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. A idolatria na Bíblia como pecado de iniquidade, que significa, a iniquidade é praticar o pecado, ser praticante do pecado, praticar o que sabe ser errado aos olhos de Deus, também é arrogância. Arrogância e avareza. Vem para 1 Samuel 15. Diga comigo: a rebelião é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Que rebelião? A desobediência a Deus. Rebelião à sua palavra. É tão grave quanto a idolatria, a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pois a rebeldia, na NVI, a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Ser um rebelde ao Senhor, a sua palavra, é como pecado de feitiçaria. É a mesma coisa de ser um feiticeiro. A arrogância, diga comigo, a arrogância como mal de idolatria. Por isso que esses sentimentos, arrogância, orgulho, rebeldia, isso tem que ser exterminado da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E todo mundo tem isso. Isso é uma lepra, uma desgraça que tem que ser destruída, dissipada. Isso é que trava, que amarra a vida de muitas pessoas. Pessoas que... Por que eu comecei falando do depoimento? Que uma pessoa que vem e fala como esse exemplo que eu dei, ela só está preocupada com uma coisa: eu só quero agradar a Deus, eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim, o que vão falar, eu só quero que Deus se agrade de mim. Eu só quero, porque tudo que eu fiz e deu errado está exposto, porque está todo mundo vendo minha vergonha, está todo mundo vendo a vida humilhante que eu estou vivendo, está todo mundo vendo a desgraça que eu vivo. Então não adianta eu esconder. Tem uma causa aí, e eu quero eliminar essa causa. Então, Mispa significa... aliás, deixa eu concluir a leitura que eu não concluí. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Quando nós rejeitamos a palavra, Deus também nos rejeita como representantes dele e governadores dele. Por quê? Se a palavra não me lidera, se a palavra não me governa, como é que eu quero governar? Eu não posso governar. Mispa significa torre de vigia. Diga comigo: o povo de Deus precisa ser essa torre de vigia. O que acontece com isso? Nós, como homens e mulheres de Deus, nós não somos colocados em lugar nenhum para que as coisas permaneçam do mesmo jeito. Posso repetir? Nós, como homens e mulheres de Deus, nós não somos colocados, promovidos para que as coisas permaneçam da mesma forma, do mesmo jeito. Se você não entendeu isso, é por isso que você não sai do lugar. Seus passos são curtos. Porque em toda a história, nós estamos aí trabalhando forte, falando da família, né? As terças-feiras dos casais, casamento e etc. Em toda a história, Deus usou
instrumentos, famílias, para realizar coisas estrondosas. Você vê que começa lá com Noé, com a missão de povoar. Abraão, uma nova nação, um novo povo separado para adorar a Deus. Em toda a história, Deus usa famílias poderosas para mudar realidades. Pessoas para mudar. Todos os líderes que Deus levantou, Ele levantou para mudar situações, para mudar aquela cultura, para mudar práticas. Em toda a história. Então nós somos levantados com um propósito específico. Mudar. Conduzir as coisas na direção de Deus, porque os planos de Deus, eles não vão mudar. Diga comigo, Deus não muda de ideia. Então eu preciso entender isso. É o que eu sempre digo. Tem gente que perde tantos anos na vida, joga tantos anos fora, achando que Deus vai esquecer e vai mudar de ideia. Ele não muda. Por isso que é importante que a gente entre na posição que Deus quer agora, para que a gente não tenha... Por que tem gente que depois de anos, já quase na velhice, que está tendo que voltar no que poderia ter feito há 20, 30 anos atrás? Porque Deus não muda de ideia. Às vezes parece que Deus vai esquecer das coisas, que Deus não vai exigir mais isso de mim, vai ser diferente. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Todos que erraram na Bíblia, o Senhor fala, volta lá e começa. Ele não muda de ideia. Então, quanto antes a gente entrar na posição, quanto antes nós dermos a Ele aquilo que Ele quer e caminhar na direção que Ele tem para nós, mais rápido nós vamos viver as coisas gloriosas. Porque o erro também é achar que Deus trabalha para o seu mal. E Deus não trabalha para o seu mal. Pelo contrário, Ele trabalha pelo seu bem. É o homem que se enfia num fundo de poço. São as suas escolhas que o levam a um fundo de poço. E não confiar em Deus. Pelo contrário, confiar em Deus te tira de lá. Confiar em Deus te leva para uma vida abundante, para uma vida de progresso. Após a decisão de Gideão, tudo mudou. Mas como diz, né, tudo começou já com aquelas ameaças. Já ameaçado de morte. Por quê? Porque ele tomou a decisão de mudar o que precisava ser mudado. De fazer que prevalecesse ali a vontade de Deus, para que chegasse aqueles 7 anos de vergonha, aqueles 7 anos de humilhações, aqueles 7 anos de fracasso, chegasse ao fim, ele tinha que tomar decisões radicais, tinha que ter uma postura radical, tinha que tirar o que Deus reprova. E quando ele começou a fazer isso, houve a retaliação, mas uma retaliação com Deus a seu favor, entende? Se eu sofro uma retaliação, mas Deus está do meu lado, no que vai dar? Em nada. Em nada, porque aí a pessoa já não está lutando mais contra você. A pessoa está lutando contra Deus. Então vamos lá. Juízes 8 diz assim, quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam. Diga essa palavra comigo, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Tem uma coisa importante aqui, desde sexta-feira nós estamos falando sobre isso, que sexta-feira é muito semelhante a essa passagem bíblica. Deus disse a Josué, que entregou os cananeus nas mãos dele, que ele fosse para a batalha. Aliás, era o rei de Jerusalém. Que ele fosse para a batalha. Eu já entreguei nas suas mãos. Quando ele foi à batalha, então eles entraram em guerra, eles derrotaram uma parte dos inimigos, parte dos inimigos começaram a fugir. Quando parte dos inimigos começaram a fugir, Deus mandou chuva de saraiva, de pedras, matou um número maior do que foi morto aqui, na batalha, mas ainda depois, quem escapou da chuva de saraiva, estava escapando, Josué, com toda a fé e com toda a ousadia,
ele olha para o sol e para a lua e ele disse: sol, para, detente. Lua, para, no vale de Ajalon. E o sol e a lua parou. O que ele estava dizendo? Olha que coisa ousada, que coisa linda, né? Que é o que nós falávamos sexta-feira. Ele estava dizendo assim, que esse dia não termine sem que eu tenha derrotado esses inimigos. Que esse dia não termine sem que eu tenha alcançado essa vitória. E é o que eu estava dizendo, você vê que atitude de fé, o sol parou, a lua parou, o dia se estendeu, ele foi para a guerra, ele foi para a batalha, e o dia não terminou enquanto ele não exterminou aqueles inimigos. E é o que eu estava dizendo, isso é oração, isso é fé. Como eu pedi para repetir, diga comigo, esse propósito não vai terminar antes que eu tenha vencido os meus inimigos, derrotado todos esses problemas, em nome do Senhor Jesus. Ele estava dizendo, eu não vou para amanhã com esse problema, eu não vou enfrentar isso amanhã, é hoje. E Deus honrou, porque Deus ama pessoas ousadas, Deus ama pessoas corajosas, pessoas que têm coragem de fazer orações ousadas. Não, eu não vou enfrentar amanhã não, eu vou vencer hoje. O dia não termine antes que eu tenha vencido. São palavras, vida e morte. Poder está no poder da língua. O propósito não vai terminar sem que eu tenha vencido. Eu não vou para os 52 dias do ano que vem com esse problema. São atitudes de fé. E por que Deus respondeu? Porque Deus se agradou e já tinha feito uma promessa. E aí tem uma coisa linda, que é a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. Os reis escaparam, entraram numa caverna, e ele perseguiu os reis até encontrá-los. O que está escrito aqui que nós lemos? Diga comigo, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Quer dizer, espera aí, esse é um problema que acontece. Eu estou cansado, eu vou parar. Querido, tudo que é mal resolvido vai voltar. Tudo que você não pega para resolver de verdade, para exterminar, vai voltar. E se volta contra você. Tudo que você deixa mais ou menos, vai se voltar contra você. Por isso que quando nós pegamos para tratar algo, quando nós pegamos para resolver algo, nós precisamos ir até o fim e ter certeza que aquilo está exterminado de uma vez por todas. Vai se levantar outros, mas esse não. Amém? E disse aos homens de Sucote: por favor, deem-me alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. Eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão ao exército que está com você? Quer dizer, você já venceu para a gente te apoiar nisso? Aqueles que queriam se beneficiar dessa vitória não apoiavam. Não deram apoio algum. Eles também seriam beneficiados com essa vitória. Porém, os chefes, então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, eu rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas estes de Penuel lhe responderam, como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar, derrubarei em paz. Quando eu voltar em paz, que eu vou voltar, derrubarei esta torre. Então, aonde eu quero chegar? Todos esses homens seriam beneficiados com essa vitória. Todos eles seriam, né?
mas tiveram uma atitude reprovável e não apoiaram Gideão. Muitas vezes a gente não tem o apoio de quem a gente gostaria. Você não vai ter o apoio de quem você gostaria. Você não vai ter a ajuda de quem você gostaria. Você vê que os desafios são grandes. Para mudar aquela situação, foram desafios atrás de desafios. Começa com a ameaça de morte. Depois tinha lá 32 mil soldados que iriam com ele. O Senhor falou, é muito para ir com você. Grita aí no meio do povo. Enfim, os covardes voltaram todos. Ele só pôde contar com 300. Olha os desafios. A gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Porque não tem facilidade. Não, as mudanças que nós almejamos, desejamos, e para onde Deus está nos levando, as mudanças, as coisas maiores que nós temos buscado, exigem grandes desafios. Deus, tudo é um treinamento. Eu quero coisas maiores, é um treinamento de fé, é um treinamento espiritual, porque senão você não tem resistência, você não tem preparação, você não conhece Deus. Deus trabalha o tempo todo nos treinando, porque senão não tem alicerce, não tem estrutura para suportar coisas maiores. Porque quanto mais você sobe, quanto mais você luta para ir além, coisas maiores, maiores serão os desafios, maiores serão as guerras. Quando você se levanta para mudar uma realidade, tem uma série de situações que se voltam contra você. Mas não importa, eu estou determinado a mudar, eu estou determinado a vencer. Eu quero ir para um nível superior, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus confie coisas maiores nas minhas mãos. Então eu vou deixar Deus me preparar. Não tem facilidade. E o bom da Bíblia é que não mostra nenhuma facilidade. Amém? Não, não tem. Que é feito daquele Deus? Se levanta. Vai lá. Enfrenta. Senhor, mas estão roubando a nós. Estão nos roubando aqui há 7 anos. Nós estamos empobrecendo. Por que tudo isso? Levanta, meu filho. Vai lá. Mas eu sou da menor família. Eu sou da mais pobre. Para, desculpa. Eu sou com você? Senhor, e essa... Peraí, meu filho, se você está cansando aqui, correndo com homens a pé, como é que você vai correr amanhã com os cavalos? Tem desafios maiores pela frente aí? Diga comigo, tem desafios maiores. Nós não queremos coisas maiores? Por que eu comecei falando aqui? Eu disse, né, quem ganha salário mínimo, tem problema de salário mínimo, não é? Quem ganha valores maiores, quem tem não vou fazer essa pergunta para você, mas você sabe. Quem tem um bom carro, de uma marca importada, quanto custa o pneu de um carro top? Quanto custa a manutenção? Quanto custa a manutenção de um carro top? De uma bela casa, um belo condomínio? Quanto custa para liderar uma empresa com 10, com 15, com 20, com 30, com 50, com 100 colaboradores? Lidar com mais gente significa lidar com mais cabeças, mais personalidades. E aí? Eu quero ou não quero? Quando a gente fala de um carro, tem pneu de carro aí que custa, dependendo do carro que você gosta, sei lá, vamos lá, um exemplo aqui. Você pega um BMW lá, um X6,
Quanto custa aquele pneu do X6? Sei nem o que o senhor está falando, bispo. X5, também não sei, bispo. Quanto custa? Sei lá, 3, 4, 5. Um pneu. Um. Tudo sobe. Os desafios aumentam. Lidar com gente. Gente é complicada. Gente, você sabe, diga comigo, gente é gente. No mundo inteiro. Não, bispo. Inveja só tem no Brasil. É um problema só de brasileiro. Será? Sim ou não? Está longe de ser. É no mundo inteiro. Já está lá em Gênesis 26. Já está lá em Gênesis 3, 4. Gênesis 26 já mostra a prosperidade de Isaac. A primeira coisa, depois que ele vence o problema financeiro, foi lidar com a inveja. Então, o que Deus trabalha? Outro dia eu disse assim, estava conversando com um empresário, que os projetos dele não são projetos, eu comecei a idealizar meu projeto. Não, já são coisas que estão em andamento. Coisas estrondosas. Só que eu disse para ele o seguinte, para você suportar o que vem pela frente, você tem que sair desse nível que você está. Esse nível não te sustenta. Essa medida de comunhão espiritual, do quanto você alimenta, não te sustenta. Você não terá resistência para suportar. Porque quanto mais você sobe, mais atacado, pressionado, invejado, mais problemas você tem. Quanto mais. Então, você precisa se alimentar muito mais. Você precisa desenvolver uma comunhão com Deus muito mais profunda. Uma intimidade com Deus muito maior. Porque pensamento positivo não vai mudar a sua vida. Você precisa ser pessoa de oração, de comunhão. Porque Deus fala com você o tempo todo. Deus te dá direções o tempo todo. Deus nos mostra o que fazer o tempo todo. Então nós precisamos dessa comunhão. Então, aí vamos lá. Tudo que Gideão buscou e todo o apoio que ele buscou, ele não teve. Mas ele continuou perseguindo aquele problema para resolver. Ele não parou. Amém? Está entendendo o que eu quero dizer? Falei sobre isso sexta-feira de novo. O que Davi fez com Golias? Quê? Não entendi. Ele atirou uma pedra nele, bispo. Foi isso? Foi? Não. Essa foi um dos passos. Ele caiu. Ele caiu. Quando ele caiu, o que ele fez? Pegou a espada do gigante e fez o quê? Fez o quê? Cortou a cabeça. Por quê? Porque se não corta... Aí a Bíblia diz assim, está escrito lá, acabou de matar. Acabou de matar. Então quer dizer que não estava por todo morto. Se ele levanta, se ele se recupera, a mesma coisa Josué nessa batalha dele. Ele foi no último, até achar os caras, os cabeça, lá dentro da caverna. E ele foi até exterminar. O que Gideão fez aqui? Foi até o final. Porque mesmo que você... Tem uma coisa bonita aqui na vida de Gideão. Bonita e assustadora.
Ele teve vitórias estrondosas. E chegou um momento que ele diz assim: não quero mais liderar esse povo, não. Não quero mais. E quando ele não fez aquilo que Deus tinha, e queria, o colocou, o levantou para isso, tudo aquilo que ele construiu de maravilhoso foi sendo desconstruído. Você vê? Construiu algo estrondoso, glorioso, e por não dar continuidade, por não continuar, tudo aquilo foi sendo desconstruído. Por isso que a Bíblia fala tanto, se não desistir, se não retroceder, se não parar. Por isso que a gente não é ir até o fim. A recompensa, o galardão que nós teremos espiritualmente é se nós não pararmos. Outro texto maravilhoso, Quando os israelitas estavam sobre o domínio de inimigos, porque eles só eram dominados em desobediência. Era a única forma deles serem dominados. E aí se levanta Débora como uma juíza da nação, uma mãe da nação. E Deus fala com Débora. Deus fala que Deus havia entregado os inimigos nas mãos. E ela vem para o comandante, que era Baraque, e disse: olha, vai porque Deus disse que essa vitória é nossa. Aí Baraque diz assim: se você não for, eu não vou. Aí ela diz assim: tá bom, só que saiba de uma coisa, Deus vai dar essa vitória e a honra não será sua. Saiba que Deus vai dar a honra a uma mulher. E aí, quem na verdade matou o comandante chamava Sísera, foi uma mulher chamada Jael. E a honra que era para ser de Baraque, foi para Jael, uma mulher. Por quê? Porque ele se acovardou. O que quer dizer isso? Nós vemos pessoas perdendo a honra por causa de atitudes de incredulidade, perdendo por causa de atitudes ridículas, a honra que era para ser sua. Tem desafios? Tem desafios. Mas quando nós enfrentamos, encaramos com a fé, não paramos, nós somos honrados. Deus quer honrar. Diga comigo: Deus quer me honrar. Só que o medo impede Deus te honrar. O medo, que fé e medo não caminham juntos, impedem você de ser honrado, impede você de ser promovido, exaltado. Muitas vezes vai a honra para outro. Por quê? Porque você temeu, não confiou em Deus. Vamos lá. Jeremias estava cansado e se queixando, se queixando ali dos desafios que ele está enfrentando. Aí o que Deus vem e diz? Que tinha um caminho. Deus tinha muito mais para ele, tinha coisas muito maiores, mas o que Deus tinha era maior, mas os desafios também seriam maiores. E ele precisava se preparar para aquilo. Precisava se preparar. O Senhor sempre espera de nós, ou sempre nos espera encontrar em nós fé, coragem, iniciativa. Diga comigo: Deus sempre espera encontrar em nós fé, coragem, iniciativa. É o que Deus espera, como encontrou em Jael, como encontrou em Gideão. Coragem, atitude de fé. Não adianta a gente ficar dizendo assim: Senhor, mas por que está assim? Mas o Senhor está dizendo: levanta, vamos, vai lá mudar. Te dou unção para isso, te dou capacidade para isso. Eu vou ser com você. Tem que se levantar. Pedro,
Ele não esperou a tempestade passar para descer do barco e caminhar sobre as águas. Ele caminhou sobre as águas em meio à tempestade. Ah, bicho, mas ele afundou. Sim, mas ele só afundou por uma razão, porque ele foi olhar para a tempestade. Porque enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. E aí, quando ele afundou, bispo, quando ele afundou, ele clamou, o Senhor pegou pela mão e ele voltou para o barco andando também. Como é que ele voltou para o barco? Ele não voltou a nado, porque Jesus não voltou nadando. Ele voltou de mão dada com Jesus andando de volta. Entendeu? Mas ele não esperou a tempestade passar. Ele caminhou sobre as águas em meio à tempestade. Deus nos quer andando, né, na tempestade, desafios, correndo com os cavalos, como ele disse a Jeremias. Diga comigo, o menor valia por 100 e o maior por 1000. É o que Deus faz, um que vale por 100, um que vale por 1000, que realiza coisas que muitos não fariam, que precisariam uma multidão para fazer. E isso já existiu, como hoje existem pessoas que realizam coisas tão extraordinárias que precisariam uma multidão para fazer. Ele tem nos preparado para muito mais. Diga comigo, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Diga comigo, o meu futuro será de grande, diga grande prosperidade, mas o seu começo parece modesto. Às vezes a pessoa despreza o começo. O começo parece modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Diga assim, eu creio nisto. Diga, eu tomo posse. Diga, o meu futuro será de grande prosperidade. Somente a confiança em Deus pode sustentar uma pessoa. Resistir nele, obedecendo, confiando, seguindo em frente, sempre. Deus, diga comigo, nos levará para lugares que ainda não conhecemos. Então, mas para Deus me levar a lugares que eu ainda não conheço, eu preciso me preparar. É uma preparação. Novo treinamento. Novo treinamento na fé, treinamento espiritual, treinamento emocional, treinamento de jejum, treinamento de oração. Porque tudo aumenta. É como nós somos como a vida de um atleta. Querida, é mais ou menos assim, eu quero ir a lugares altos. Se eu for subir a um monte de 1000 metros de altitude, eu preciso de uma preparação. Mas se eu for subir a um monte de 2000 metros ou 3000 metros de altitude, eu preciso de uma outra preparação. Sim ou não? Não precisa ser espiritual para entender isso. Então, se eu quero subir, eu preciso ir para um outro nível. E espiritualmente você tem que ser treinado. É como um atleta. Eu preciso me condicionar. E todo o trabalhar de Deus é para isto. E a gente não entende. Muitas vezes a gente acha que Deus está trabalhando para o mal e Ele está trabalhando para o bem. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Aqueles cujo propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, diga comigo, ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e lança no pó. Está falando de pessoas. Para os justos, porém, o caminho é reto. Tu que ages com retidão, tornas plano o caminho adiante deles. Agora, endurecer, rebelar-se contra ele, é assinar um atestado de destruição. Eu não posso endurecer o coração. Você acha, como diz aqui, né? Quem quiser discutir com ele, se quiser discutir com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder.
Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Jó falando sobre isso. Quem ousou desafiá-lo? Deus não é ser humano como eu. Eu não posso discutir com Deus e levar Deus a um tribunal. Tem como? Falar assim, eu vou te processar. Senhor, eu acho que o senhor está fazendo injustiça comigo e eu vou registrar um BO contra o senhor. Eu vou processá-lo. Quem pode fazer isso? Ninguém. Não tem quem possa fazer isso. Por isso que o caminho e o trabalhar de Deus conosco, a primeira coisa que precisa entrar no teu coração, diga comigo, Deus é bom, amoroso em tudo que faz. Ele é bom, Ele é amoroso e tudo o que Ele faz é para nos levar além. Sempre Ele nos responde com grande favor, com bênção. E para isso, nós precisamos ser aquele perfil de gente que a Bíblia diz, o quebrantado de coração, o humilde de coração. Jó 8,5 diz assim, mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, Ele sem demora agirá em seu favor. Diga comigo, e devolverá o que por direito lhe pertence. Deus quer devolver o que é seu, o que é de direito, o que lhe pertence. Mas de que forma? Orando, buscando, sendo humilde de coração. Diz o seguinte, né? Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem mal. Ele não rejeita o íntegro, mas Ele não fortalece as mãos dos que fazem mal. Mas quanto a você, diga comigo, Ele encherá de riso sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Diga, Deus encherá a minha boca de riso e de brados de alegria os meus lábios. Diga, eu creio nisto. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos inimigos não mais existirão. Deus levou a Jó a muito mais, mas o desafiou bastante. Jó teve duas etapas na sua vida. No final, a virada de cativeiro de Jó foi a restituição em dobro, honra, diga comigo, glória. Jó viveu coisas que nunca tinha vivido e terminou dobradamente melhor. Mas foi um trabalhar de Deus para levá-lo para um nível superior. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e que ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? O que ele respondeu? Sou eu. O Senhor está perguntando, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Diga comigo, falei de coisas de que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei, e eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Diga comigo, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo que disse
e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Olha, eu falei de coisas que eu não conhecia, porque Jó, como disse, teve duas etapas na vida de Jó. E o segundo estágio da vida de Jó, que foi muito superior ao primeiro, que Deus o restituiu dobradamente, abençoou com glória, honra, dobradamente. Tem uma coisa linda aqui, quando nós vemos esse texto que nós acabamos de ler, nós observamos o crescimento interno. Diga comigo, o crescimento interno que Jó obteve. Todo aquele trabalhar de Deus era para realizar coisas maiores na vida dele. Claro que teve ali aquela provocação de Satanás, porque Satanás acha que todo mundo é igual a ele, né? Todo mundo é igual a ele, e ele chega para o Senhor e diz que Jó só era fiel por tantas maravilhas que Deus fazia na vida de Jó. E tem uma coisa linda que a gente vê ali, uma invejinha bastante grande, né? Tem um versículo que eu gosto demais, não faz nem parte do sermão, mas como eu li anteriormente aqui na reunião, eu vou ler com vocês, que eu amo isso aqui. Olha as palavras de Satanás. Diga comigo, tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico? Invejoso. Ele estava incomodado com tanta bênção na vida de Jó. Ele diz, mas também, você tem um muro de proteção ao redor dele, das coisas dele, da família dele. Olha como é que ele é rico. Ele só é fiel por causa disso. Tira dele, você vai ver se ele não te amaldiçoa. O Senhor falou, vai lá, estúpido. Está achando que todo mundo é igual a você? Toca, vai lá. Você vai quebrar a cara. Porque não são todos que são igual a você, não. Orgulhoso, ingrato. Vai lá, toca nele. E Deus permitiu. Deus permitiu, por isso, esse processo transformou completamente a vida. Jó conheceu a Deus. Deus conheceu um Deus que ainda ele não conhecia. Ele já conhecia a Deus, mas ele conheceu um Deus que ele ainda não conhecia. Antes ele conhecia a Deus de uma forma, agora ele conhecia a Deus profundamente, intimamente. E por isso, olha que coisa linda, quando Jó orou, diga comigo, por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Aí depois eu completo. Por que quando Jó orou pelos seus amigos? Porque aqueles amigos pesaram demais. O pesaram tremendamente naquele momento de dor. Aqueles amigos diziam que ele estava em pecado. Para ele confessar o erro dele, confessa o teu pecado, Jó. E Jó não havia pecado. Jó não havia cometido erro algum. E aí, tem uma coisa linda aqui, que a gente vê nos principais, naqueles que realmente Deus usou de forma estrondosa. Você vê, Jó orou por seus amigos, quer dizer que ele abençoou aqueles amigos que pesou tanto a vida dele. Lembra de José? O que os irmãos fizeram com José? Primeiro tentaram matá-lo, jogaram ele num buraco, certo? Jogou ele num fundo de poço, e depois venderam ele como escravo. Ele foi igual um escravo, correndo no pescoço, correndo nas canelas, correndo nos braços. Ele foi como um escravo, numa humilhação gigantesca para o Egito. Passou por situações terríveis. Quando Deus o promoveu,
poderia ter entrado no coração dele o quê? Eu agora sou um homem poderoso. Porque a verdade é que ele se tornou o homem mais poderoso da face da terra na sua época. Ah, era Faraó. Não era Faraó, era ele. Porque Faraó mesmo diz, não se move uma palha aqui no Egito sem a palavra de José. Não se faz nada sem que José aprove. E aí, quando na fome os irmãos dele foram para o Egito para comprar alimento, e aí resumo da história, que ele viu os irmãos e os irmãos o reconheceram, e logo depois, principalmente da morte do pai, os irmãos falaram, José agora vai se vingar, porque eles sabiam do mal que fez. E José disse assim, não tenham medo. Estou eu em lugar de Deus. Vocês bem que tentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para preservar a vida de muitos. Então, fiquem em paz. Eu não vou fazer mal nenhum a vocês, pelo contrário, eu vou cuidar de vocês. Se ele tivesse com aquele coração cheio de vingança? Hã? E se Jó tivesse com o coração cheio de vingança, ódio, amargura? Já parou para pensar? Como é que Deus ia promover? Como Deus exaltaria? Sentimentos como estes, ódio, raiz de amargura, revolta contra os outros, isso trava a tua vida, isso só amarra a tua vida, isso te aprisiona, é isso que te mantém aprisionado. Você não pode permitir que sentimentos como estes estejam dentro de você. Porque quando você faz isso, você ora por aqueles, você perdoa aqueles que te fez tanto mal, você destrava a tua vida, você libera a sua bênção. Você está a caminho de coisas grandes. Olha aqui, ó. Quando Jó orou por seus amigos, diga comigo, o Senhor o tornou próspero de novo. Por que fala quando ele orou? Porque tinha aqui alguma coisa. Foi logo depois da oração que Deus o tornou próspero. Na verdade, diga comigo, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. O dobro, não foi a mesma coisa, foi o dobro. Todos os seus irmãos e irmãs e seus amigos de todos os outros tempos vieram e festejaram com ele a mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata, um anel de ouro. O Senhor abençoou, diga comigo, Jó, na segunda parte de sua vida, diga comigo, ainda mais que na primeira. Tem uma mensagem aqui para nós, diga comigo, o Senhor abençoou Jó na segunda parte, porque teve a primeira, agora a segunda parte, diga comigo, ainda mais do que na primeira. Está entendendo que Deus tem coisas muito maiores e melhores, coisas que você não experimentou, coisas que você não viveu ainda. Deus tem coisas que você, lugares que você não foi, coisas que você não experimentou. A segunda parte da sua vida, ela tem tudo para ser infinitamente superior ao que foi a primeira, e não importa o que você viveu, se bom ou se ruim. Deixa isso entrar. Deixa a palavra penetrar. Isso é libertador. Você sabe, deixa eu concluir.
O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gêmina, a segunda de Quésia, a terceira de Querem, Rapuque. E em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos dela. Depois disso, diga comigo, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Vamos lá, olha que coisa, né? Sempre que eu prego sobre isso, eu gosto de trazer uma coisa que eu considero forte demais. Nunca defina a sua vida por um ano. Nunca. Porque todo o sofrimento de Jó durou 11 meses. 11 meses. E viveu 140 anos. 140 anos de glória. Viu até a 4ª geração. Se ele tivesse definido naquele ano. Diga para mim, se naquele ano ele tivesse definido. Já parou para pensar? Se ele tivesse dito assim, ah não, chega, não quero mais. Não. Deus não me abençoou, não sei porque que Deus permitiu tudo isso. Eu era fiel, eu era justo. Porque Deus ia fazer coisas maiores. O que foi 11 meses perto de 140 anos? Aqueles 140 anos, aqueles 11 meses poderia ter virado, talvez, mais alguns anos de desgraça, de lepra, que ele apodreceu em vida, e terminados os dias, Jó morreu daquela doença. Jó morreu naquela miséria, naquela escassez. E assim terminou os dias de Jó. Mas não, termina os dias de Jó exatamente dizendo, depois disso, diga comigo, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. É forte demais. 11 meses, nunca defina a sua vida. Nunca defina a sua vida por um ano. Nunca. O último desafio de Jó foi perdoar. Depois de tantas coisas, o último desafio de Jó foi perdoar e orar pelos amigos que pesaram muito a sua vida. Imagine, depois de passar por todos esses desafios e ser aprovado em cada um deles, Deus trouxe, diga comigo, restauração, restituição, festa, comemoração, presentes caros, consolo, conforto, vida longa para quem havia visto a morte e viu as 4 gerações. Depois de tudo aquilo, olha quanta coisa maravilhosa. Quanta coisa maravilhosa. Jó sobreviveu a tudo, venceu tudo. Chegou no final com dobrada honra, filhos e filhas abençoados, viveu com imensa plenitude. Por quê? Por quê? Porque passou, venceu. Deus levou Jó a um nível infinitamente mais alto. Se eu perguntasse assim para você, quem quer ir a um nível mais alto? Quem quer? Ele foi a um nível, Deus queria levá-lo a um nível mais alto, mas ele também foi extremamente desafiado.
ele foi testado em um nível que ainda não conhecia, para conhecer e experimentar o que ainda não havia experimentado. Prestou atenção? Ele foi testado em um nível que ele não conhecia, mas para ser levado também a um nível que ele também ainda não havia experimentado e conhecia em bênção. Nós cremos que a resposta de Deus para nós continua sendo a mesma. É a mesma resposta. Se você quer viver coisas maiores, e nós queremos, todos nós, acabei de perguntar para você, como é que nós vamos para coisas maiores se abatemos por pouco? Se pensamos em desistir por tão pouco? Se muitas vezes estamos falando, eu não aguento mais. Se queremos muito mais, seremos desafiados muito mais também. Não fala isso não, bicho. Ué, você quer o quê? Continuar vivendo de ilusão? O que vem pronto nessa vida? É o que eu estou falando aí e nós vamos falar agora na próxima terça-feira com os casais. O que vem pronto nessa vida? O que vem? Nada vem pronto. A fé não vem pronta. Relacionamento com Deus não vem pronto. Casamento não vem pronto. Filho não nasce pronto. Ou nasce? Você dá cordinha nele assim, ele sai. Sai? Não. Não vem pronto. Tudo você tem que construir. Tudo. E Deus trabalha para isso. Eu quero ir por uma medida maior. Jeremias, mas se você se cansa aí, meu filho, correndo com gente a pé, como é que você vai? Como é que vai ser aí? Eu tenho desafios maiores para você. Ah, Senhor, por que tudo isso veio? Você quer mudar? Levanta e vai. Eu vou ser contigo. O problema não é o que você está achando que é. O problema não é os midianitas. O problema é que a nação se afastou de mim e levantou altares. Meu problema é um problema financeiro. Desculpa que não é. Meu problema é um problema conjugal. Desculpa, não é problema conjugal. Esse é só o efeito colateral. Só o efeito colateral. Você acha que é isso, mas não é. Geralmente o nosso problema é um problema de fé. A ausência dela. E por sermos só ouvintes. Esse é o problema. A gente trata o problema, muda tudo. É como nós estávamos ensinando aqui, na terça-feira passada, inclusive está lá postado, o trabalho de terça-feira passada, que nós estamos ensinando. Casamento não é esse lixo que a gente vê aí fora hoje, não. Viu? Bispo, fala desse jeito? Desse jeito. Casamento é completamente diferente. Casamento foi criado por Deus para dar certo, não é para não dar certo. É para dar certo, é para funcionar. Marido e esposa foram criados para se complementar e não para se chocar. Mas a falta de conhecimento e sabedoria da palavra faz com que seja tudo ao inverso. Então, eu fico pensando, nós estávamos falando essa semana passada sobre os casamentos. Nosso relacionamento com Deus, o casamento representa o relacionamento com Deus também. E eu fico pensando, já parou para pensar? Tem a igreja de Laodiceia no Apocalipse, que o Senhor fala assim, eu tenho contra você que você perdeu o seu primeiro amor. Sabe o que você tem que fazer? Lembra-te de onde caíste, onde você perdeu o primeiro amor e volte à prática das primeiras obras. Mas se o Senhor falasse assim para nós,
eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor, eu também perdi o primeiro amor, a fila anda. Entendeu ou não? Perdeu o primeiro amor? Perdeu? Ah, a fila anda, querido. Vamos para a próxima. Nós estaríamos fritos, não estaríamos? Sim ou não? Mas ele diz o quê? Lembra-te de onde e volte à prática das primeiras obras. Nós oramos fizemos a oração pela volta, a restauração do primeiro amor dos casais. E é tão simples. Ó, que receita poderosa. Aonde está a receita? Lembra-te de onde perdeu o primeiro amor, onde começou a errar, e volte à prática das primeiras obras. E o primeiro amor vai voltar. Simples. Ah, bicho, não é simples. Aí eu falei sobre outra coisa. Gente madura, criança, deixa eu dizer uma coisa para você. Criança que fica emburradinho. Ó. Não vou falar com você. Fulano, olha que não quero. Não quero, você me magoou. Criança que fica emburradinho. Homem e mulher de Deus é bem resolvido. Não tem disso. É gente bem resolvida. Ah, eu não consigo passar óleo de peroba na cara. Para que serve óleo de peroba? Para dar uma lubrificada na cara de pau. Tem coisa que é assim na vida, não é? E vai resolver. A gente é maduro. Somos ou não somos? Então tem que resolver. Nós não vamos agir como criança. Até porque... Por que o senhor está falando? O senhor está falando sobre isso? Não, estou falando das tuas vitórias. Esse é só um ponto. Estou falando das suas vitórias. Estou falando de uma vida vitoriosa. Estou falando de quem quer que Deus confie coisas grandes. Estou falando disso. De quem quer que Deus confie coisas grandes. Não pode agir como criança. Criança não pode lidar com coisas grandes. Criança vai lidar sempre com coisas pequenas e com outro monitorando. Sempre tem alguém que vai ter que monitorar, cuidar. Porque senão faz besteira. Então nós precisamos, eu quero coisas grandes. Eu quero que Deus me abençoe. Até no relacionamento com Deus, você vê, você pode perder o primeiro amor. O que você tem que fazer? Você tem que voltar. Lembra onde foi que você perdeu, onde você começou a cair. Volta lá, volta, eu quero voltar. A prática das primeiras obras, é as primeiras que funcionam. No casamento a mesma coisa. Né? Derrubar altares, restaurar o altar do Senhor, jogar fora os ídolos, abraçar o chamado de Deus, passar pelos testes com fé, coragem e iniciativa, é o que o Senhor espera de nós. Nós vamos ser desafiados. Nós queremos ir para um nível superior, nós seremos desafiados. Vamos lá. O bispo, o senhor falou da tempestade. Tempestades têm de inúmeras formas que a gente enfrenta. Quem esperava que a gente ia viver esses 2 anos que nós estamos vivendo? É verdade ou não é? A gente esperava isso ou não? Quando começou a ver na televisão, você falava assim, não, isso é lá na China, isso não vem para cá não. Aí tu olhava lá nos videozinhos correndo na internet, você falava assim, nossa, que povo doido, tudo de máscara na cara. Né? Agora nós estamos igual os cachorros, tudo de focinheira. Todo mundo de focinheira agora. Então, imaginava que ia chegar aqui e causar esse transtorno todo que causou? Não. É uma tempestade. São tempos difíceis. Eu disse, é só um efeito colateral, né? Eu disse agora, terça-feira, no trabalho de casais, que 2020,
2021, o número de separações foram recordes. E nós estamos em 2021. 2020 foi recorde, 2021 já passou. Já ultrapassou o número de 2021. Por quê? Você vê, é o estresse, é a pressão, é o desgaste, é a casa na areia. E assim para todas as áreas da vida. E Deus trabalha para que a gente haja essa preparação, esse treinamento para esse nível superior. Fique em pé, por gentileza. Fecha os seus olhos, pega o teu propósito, segura ele com você. Fecha os seus olhos. Você sabe o que Deus está nos preparando? Com seus olhos fechados, por gentileza. Sabe o que Deus está nos preparando? Vem um tempo para nós de grande festejo, de muitos presentes, muitos filhos e muitas filhas, restituição dobrada, honra e uma glória que ainda não experimentamos. Está vindo aí. Está vindo aí um tempo que nós não experimentamos. Por isso que Deus está nos preparando, nos treinando para muito mais. Deus tem para você um tempo de grande festejo, ou seja, de grande alegria, de muitos presentes, muitos filhos, muitas filhas, restituição dobrada, honra e uma glória que ainda você não experimentou. Está na hora de crescer. Está na hora de subir o nível. É preciso seguir em frente com confiança e declarando. Diga comigo: o meu Redentor vive. Eram as palavras de Jó. Ele dizia: o meu Redentor vive. E eu o verei com esses olhos e não com outro. Ele estava dizendo: não é o fim, o meu Redentor vive, e eu o verei com estes olhos, e não com outros. É isso. Deus está nos treinando para nos levar a um tempo que ainda não vivemos, não experimentamos. Tempo de glória, tempo de honra, tempo de promoções, tempo de unção dobrada, bênção dobrada, restituições dobradas. Por isso, querido, deixa a palavra entrar. Chega de atitude de meninos. Chega de permitir que o diabo te entulhe com sentimentos, pensamentos, com sentimentos miseráveis, com ódio, com orgulho, com raiz de amargura. Tira isso da tua vida. Tira. Mostra a Deus a tua fidelidade. Às vezes você vai estar só. Não importa, às vezes serão poucos que vão te apoiar. Quando Gideão se levantou para mudar aquela situação, já começou a ameaça, já chegou com ameaça de morte. Quando ele esperava que uma multidão ia com ele, não, tinha uma multidão de covarde. Deus mandou o covarde voltar, Deus deu a vitória com 300 valentes. Quando os amigos de Jó se aproximaram dele, que deveria estar dando conforto, apoio, pesar o fardo dele, pesar a vida dele ainda mais. Mas não importa, ele estava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive,
e eu verei. E aquele teste passou, e ele foi tremendamente aprovado, e preparado para coisas maiores. Foi aprovado e elevado a um nível que ele ainda não havia experimentado. Tudo dobrado na vida dele, bênção dobrada, restituição dobrada, prosperidade dobrada, tudo dobrado. $140 anos. Aquele ano passou e entrou 140 anos de glória. 140 anos vendo cada uma das gerações passar. E terminou seus dias vitorioso, honrado, abençoado por Deus. Se levante, deixa Deus te treinar. Deus está te treinando para coisas maiores. Se levante, ore mais, jejue mais, medite mais, coma mais, se alimente mais da palavra. Deixa Ele te treinar para que Ele possa te colocar em um nível que ainda você não experimentou. Te levar a experiências, a níveis, a posições. Para subir num monte de 500 metros você não precisa de tanta preparação. Mas para subir num de 2.000, de 3.000 metros, você precisa treinar. Deixa Deus te treinar. Deixa Deus te treinar, começa a exercitar a tua fé, porque senão você não tem estrutura. Não tem estrutura espiritual, emocional. Não está treinado para coisas maiores. Quando você cresce, os desafios aumentam. Quando você avança, os desafios aumentam. Você sabe por que Satanás foi justamente em Jó? Porque era o homem mais abençoado do Oriente. Você vê que até nesses o diabo está de olho. É ele, é o mais abençoado, é o mais rico do Oriente. Então foi ali e era um homem justo, era um homem fiel. Seja um homem justo, seja um homem fiel, um homem íntegro. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de tudo que você possui. Quando a mulher de Jó dizia para ele: você retém a tua fé, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele respondia: mulher, você não sabe o que fala. Como fala uma louca, assim fala você. Não, você não sabe o que fala. Eu recebi o bem, não vou receber o mal. Você vê o coração desse homem? Mas sabe que Deus estava trabalhando? Deus estava trabalhando internamente Jó, porque o crescimento de Jó internamente foi maior do que todos os anos que ele vinha já servindo ao Senhor. Naqueles 11 meses ele teve uma explosão espiritual, uma explosão em conhecimento de Deus, tanto é que ele termina dizendo: antes os meus ouvidos ouviam falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Deus não quer que você ouça falar dele, Deus quer que você o conheça de verdade. Deixa Ele te preparar, deixa Ele te treinar. Essa é a resposta de Deus. Não se canse correndo com homens, não se canse em terreno seguro. Diga: Deus, me treina. Senhor, eu quero ir para posições maiores, superiores. Senhor, eu estou me levantando para mudar essa realidade. Eu estou me levantando, Senhor. Fala com Deus. Deus está falando com você. Fala com Deus e dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo para te preparar. Dê liberdade ao Espírito Santo. Me ajuda a entender tudo isso, Espírito Santo. Me ajuda a entender que eu não tenho entendido. Me ajuda, eu quero essa confiança, eu quero essa comunhão. Tem que sair do nível espiritual que você está. Tem que subir o nível. Tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que se alimentar mais, tem que meditar mais, tem que colocar mais alimento espiritual para dentro, para suportar. Você precisa de força, você precisa de músculos espirituais para suportar
quanta bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida, mas a cada grau também exige um novo desafio, tem um novo mal também. Diga a Deus: ô Espírito Santo, me prepara, me prepara, me prepara, me prepara. Eu quero sair dessa medida, eu quero sair desse nível. Eu quero, Senhor, eu quero sair desse nível. Eu quero sair dessa medida. Senhor, eu quero te conhecer de verdade, não por ouvir falar, mas eu quero te conhecer, Senhor, por andar com o Senhor, ter experiências profundas com o Senhor. Rasga o teu coração, rasga diante dele, para que ele possa dê condições a ele. Ele quer te levar para outro nível, ele quer realizar coisas muito maiores na tua vida, muito superiores. Aleluia. Está na hora de conhecer. 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 Quero te conhecer, Senhor, íntima e profundamente. Eu quero te conhecer íntima e profundamente, Senhor. Se revele a mim. Eu quero ir para um nível superior. Deus insiste em dizer: tem um grande tempo de festejo vindo por aí. Tempo de muitos presentes, mais filhos, mais filhas, restituição dobrada, honra e uma glória que ainda você não experimentou. Então se aproxime dele, se achegue a ele, cresça nele. Tem tempo de honra, tem tempo de glória, tem tempo de promoções. Então se achegue a ele. Aleluia, aleluia. Aleluia. Ouça com entendimento a voz do Espírito. Ouça com entendimento a voz do Espírito. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ir para um nível superior. Eu quero para um nível maior, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que eu passe por esses 11 meses, mas eu quero viver esses 140 anos de glória. Aleluia. Vai, Espírito Santo. 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 Quais as decisões você toma aqui hoje? Porque decisões têm que ser tomadas. Quais as decisões você toma aqui hoje? Nós precisamos sair daqui com decisões tomadas. Não adianta ser só ouvinte. Ouvinte não muda. Ouvinte sai
e é tudo a mesma coisa. E os resultados também não mudam. Mas aquele que edificou a sua casa na rocha são aqueles que ouvem e imediatamente colocam em prática. Esses, a sua vida é a prova de tempestade, é a prova de ventos fortes, é a prova de vendavais. A sua casa não cai, não cai. Toma decisões aqui. Deixa Deus te preparar para um nível superior. Deixa Deus te treinar. Por isso que Ele está te chamando para um nível superior, para que você suporte o peso da bênção. Tem promoções, tempo de festa, tem promoções, tem presentes, tem filhos novos chegando, honra nova, glória nova. Tem coisas que você não experimentou. Aleluia, aleluia. Toma posse. Aleluia, 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 aleluia. Com seus olhos fechados, saia daqui com decisões tomadas. Tem um tempo novo aí, mas os desafios também são maiores, e você precisa estar preparado para isso. Tempo de grande festejo, tempo de muitos presentes, mais filhos e mais filhas, restituições dobradas, uma honra e uma glória que ainda você não experimentou. Mas é preciso subir um nível. Deixa Deus te treinar. Precisa comer mais. A palavra precisa ser colocada com mais intensidade para dentro. Orar mais. Deixa Ele te treinar. Você quer subir? Precisa de condicionamento espiritual. Condicionamento espiritual. Para subir. E continuar subindo. Tem coisas lindas aí. Levanta o teu propósito, por favor. Ó meu santo e poderoso Deus, que esse, como Josué falou, aquele dia não podia terminar sem antes ele vencer aquele inimigo. Senhor, que esse propósito não termine sem antes ele tenha vencido e exterminado de uma vez por todas todos esses problemas. Restaura, Senhor, é tempo de restauração, é o que o Senhor tem dito. Restaura, Senhor, a família, restaura o espiritual, restaura casamentos, restaura financeiro, restaura o profissional, restaura, Senhor, restaura. Que seja um tempo incrível de restauração.
tempo de restituição, de mudanças que só o Senhor pode fazer. Não, nós não confiamos no nosso arco e na nossa espada. Nós confiamos no Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Honra. E que nenhum de nós venhamos sair daqui do mesmo jeito, da mesma maneira que entramos. Mas que possamos sair, Senhor, meu Deus, com decisões tomadas. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Estamos nos levantando para mudar. Estamos nos levantando e nos preparando para essas novidades, esse tempo novo, esse ciclo novo que o Senhor tem para nós. Esse tempo de honra, de glória. Abençoe a cada um. Abençoe a casa, a família, o casamento, financeiro, trabalho, a obra das mãos. Abençoe espiritual, que eles cresçam como nunca espiritualmente, Senhor. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. É o que eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Eu os abençoo. Peço a tua bênção e quero dar a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Diga eu creio, diga eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.